vocês vão ver hoje que o texto que é, né, Lucas 4, 16 a 30, aí você fala assim, puxa, já fomos lá na frente, já pregamos sobre Lucas 8, por que agora Lucas 4? É que quando a gente tenta montar uma cronologia da história de Jesus, parece que por causa da narrativa, da sequência de Mateus e Marcos, esse evento aconteceu mais para frente. Mas na narrativa de Lucas, é quase no princípio. Apesar de Lucas ser o mais cronológico, nem Mateus... Quais são os 4 evangelhos, Rogério? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Eles procuram narrar a história de Jesus. João, 92% não está repetido nos 3 primeiros evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos têm muito material entre si. As histórias se repetem. João não, 92% é só de João. Então, é por isso que a gente chama de evangelho suplementar. Lucas é o que mais traça uma cronologia e tem muito mais material. Mas, apesar de eles narrarem a história toda de Jesus, eles só narram 52 dias de Jesus. É muito ou pouco? Muito pouco, né? É estranho isso, muito pouco. Eu até coloquei a semana, né? Muito pouco. Aquela ideia de fica, vai, né? Você fica ou vai, né? E aí, metade da narrativa dos evangelhos só se refere à última semana, os 8 últimos dias da vida de Jesus. Então, todos os evangelhos eles narram alguma coisa sobre a história de Jesus, o seu nascimento, a sua apresentação, a sua ida lá ao templo, depois o batismo, quando ele é batizado por João, começa o ministério para identificar quem é ele, que ele é o unigênito do Pai, é o Salvador, o Redentor, o Messias, é o Rei, é homem, é Deus, é santo, é puro, não teve nenhum pecado, porque o que ele vai fazer nos últimos 8 dias é a paixão, é quando ele entrega a sua vida para morrer e servir de expiação. Isto é, ele cobrir a nossa condenação, a nossa culpa, então Deus vai se tornar favorável para aqueles que creem no sacrifício dele. Então essa é a obra de Jesus. Quando ele morreu lá, ele morreu com 2 ladrões, mas ele era totalmente diferente. Aqueles homens pagaram a pena, foram condenados por aquilo que fizeram. Mas Jesus foi condenado e pagou a pena pelo que nós fizemos. Então, essa sequência de Lucas aqui, não vamos nos preocupar muito com por que de vez em quando vamos um pouco para frente e depois voltamos, ok? Tranquilos? O texto de hoje, na semana passada nós vimos aquela história que o rei semeador, o semeador saiu para semear, algumas sementes caíram para o caminho, outras em pedras, outras em espinhos, e a boa semente frutificou. Mostrando então que as pessoas, puxa, mas o Senhor é Messias, todo-poderoso, faz milagres, faz uma grande pescaria, transforma peixes, multiplica pães, o Senhor expulsa endemoniados, o Senhor cura leprosos. Por que as pessoas vêm até o Senhor, ouvem, trazem os doentes, abrem o teto e descem? A coisa está pegando fogo, aí o negócio está tão vibrante. Mas por que muitos rejeitam? Por que as pessoas não dão continuidade ao que o Senhor fala? Sabe, andam um pouquinho, mas daqui a pouco se afastam. Enquanto forem, matou a curiosidade, já sabem o que o Senhor está fazendo, tal, não dão seguimento. Isto é, não frutificam, não tem transformação de vida, não abrem mão da velha vida. Por que isso acontece? A ideia é que os discípulos estão seguindo Jesus mais de perto, estão achando, acho que o Senhor tem que usar alguma técnica diferente, né? O Senhor tem que, sei lá, né, começar a fazer bailes aí, festas, porque para manter esse pessoal. Aí Jesus conta aquela parábola justamente para isso, porque é o problema do coração, né? Aquelas pessoas que creem, que obedecem, que seguem, que andam junto, até vão entender aquilo que Jesus vai ensinar. Por isso que Jesus então ensinava por parábolas, para que as pessoas vendo, que legal essa historinha. Mas vim aqui para ouvir historinha?
E eles voltavam para casa contando a historinha e tal, como se fosse um filminho. Mas aí as pessoas, os discípulos e aqueles mais que estavam próximos de Jesus perguntavam: o que significa isso? E nessa pergunta, nessa curiosidade, então Jesus explicava os valores do reino, as verdades do reino. Quem é Deus, quem é o homem, o que Deus está fazendo, qual é a obra de Deus, como Deus se relaciona com o homem. Então as parábolas cada uma jogava um princípio, uma verdade, para quando as pessoas que queriam obedecer, queriam seguir Jesus, buscavam explicação, então eles aprendiam. E eles aprendiam para depois, quando surgiu a igreja, quando o evangelho vai se espalhar, eles vão ensinar, principalmente os apóstolos vão ensinar essas verdades. Hoje, eu gostei de continuar com essa mesma palavra do rei semeador, aquele que está semeando. Então, é Jesus, o nosso semeador, aquele que está espalhando a verdade, espalhando a palavra. Ele é rejeitado brutalmente pelos seus patrícios por proclamar a verdade. O Rogério leu aqui, sei lá, acho que é 16 versículos, 15 versículos, 16 a 30 dá 15 versículos. E a história começa tão bonita, mas ela termina assustadora. Uma coisa tão legal, que joia, como acontecia em alguns momentos, mas ela terminou de forma brutal. É assustador a mudança que houve do começo para o fim. Então é por isso que essa frase vai resumir todo esse texto. O rei semeador está pregando, é rejeitado brutalmente. Nós vamos ver no final do texto como foi essa rejeição. Pelos seus patrícios, por proclamar a verdade. Ele vai proclamar a verdade, e por ele proclamar, trazer a verdade que liberta, que nos ajuda, porque cada um está buscando entender por que as coisas funcionam desse jeito, porque os homens são desse jeito. É a parábola do semeador também. Agora tem uma palavra aí que não é comum a nossa. Qual que é essa palavra? Patrícios. Eu tinha um colega no ginásio, que o nome do cara era forte, jogava futebol, um tourinho assim, né? O nome dele era Patrício. E depois de um tempo eu ouvi essa palavra Patrício. E não sei se você já ouviu essa palavra. O que significa Patrício? A origem dela é referente, é europeia, é referente a nobres, aos nobres de tal cidade. Mas ela é muito usada e comumente usada por aquelas pessoas da onde você era. Se você era lá de Olímpia, né? É Olímpia? Então, você morou muito tempo lá, é onde você tem as raízes, formou a sua vida ali, desde criança, a juventude até a adolescência. Os seus patrícios, aqueles que conviveram com você nesse período de crescimento. É da onde você é. É da onde é a sua origem. Então o texto aqui fala que Jesus, o rei semeador, é rejeitado brutalmente pelos seus patrícios. Não tem coisa mais... Olha, eu tenho muitos amigos, mas uma das coisas que é mais gostosa é quando você volta para a sua cidade e tentar encontrar alguém que há 40 anos atrás você viveu. É o seu patrício. E o duro, que é muito difícil para mim, que quando eu vou lá para Botucatu, onde eu tive minha infância ali, eu estou andando na rua e alguém fala: "Ô, Éder!" E eu olho para a pessoa: "Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Quem é esse cara? Quem é essa pessoa?" Porque ele está acabado. E eu ainda estou forte, bonito, saudável, né? Eu não sei por que eles me reconhecem, porque naquela época eu não tinha uma saliência assim, uma barriguinha. Mas eles reconhecem, e reconhecem mais ela ainda porque falam: "Nossa, você não mudou nada." Eu não sei se é o Japão que está fazendo tanto bem para a gente assim, mas e eu fico lá, né? Começo: "Oi, como é que você está? E daí e tal?" E aí tentando captar alguma dica para mim me lembrar. E algumas vezes fico 1 hora, 2 horas conversando, aí tchau. E eu olho para falar: quem que é? E não, já teve 2 casos que eu não me lembrei. Né? Tem pessoas que não mudam, não tem jeito. Então, você olha de cara, você fala: nossa, é o mesmo jeitão de falar, talvez um pouco mais careca, assim, um pouquinho mais curvado, mas guarda ainda as proporções. Mas a ideia aqui é esses patrícios. O que aconteceu com Jesus? Ele nasceu
em Nazaré. Então, os patrícios de Jesus é em Nazaré. Mas ele mudou-se para Cafarnaum. É uma outra cidade, talvez do lado oposto do Mar da Galileia. Um mar que tinha uns 12 quilômetros de largura. É uma região, Nazaré era uma cidade alta, meio um vale assim, mas tinha umas colinas e qualquer criança podia ir até essas colinas e ter uma visão muito bonita do lugar. Era uma cidade, é chamada cidade, tinha mais ou menos 20 mil habitantes, e aonde ficava, tanto Cafarnaum e Nazaré ali, era um lugar onde passavam muitos comerciantes, era caminho, era rota de comércio. Então Jesus não nasceu e viveu num lugar totalmente isolado. Não, ele tinha uma convivência, ele via pessoas diferentes quase constantemente. E aí ele foi para o outro lado do lago, mudou, o seu pai, a sua mãe mudaram para o outro lago, os irmãos deles conviveram lá, mas houve um tempo em que a família de José estava estabelecida ali em Nazaré. E depois Jesus, então, foi para o outro lado, mudou lá. Talvez alguns dos seus parentes ainda, alguns irmãos, algumas irmãs, nós vamos ver no texto, ainda permaneceram em Nazaré. Então, por isso que a palavra aqui, patrício. E a ideia é que quando Jesus chega ali, ele é rejeitado. Vamos olhar para o texto? Essa convivência social original de Jesus, esse primeiro bloco vai falar disso. Ele volta para sua terra. Veja aqui o que fala. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, era o dia de culto dos judeus, entrou na sinagoga. A sinagoga era a nação de Israel tinha o templo. Não podia, no Antigo Testamento, não podia adorar em nenhum outro lugar. Por causa da idolatria da nação de Israel, Deus mandou a nação de Israel ficar 70 anos como escravos na Babilônia. Lá na Babilônia tinha Daniel, Ezequiel e Jeremias. E eles se preocuparam que o povo agora longe do templo não ia esquecer a fé, ia esquecer de Deus. Então Daniel, Ezequiel e Jeremias se preocuparam em ensinar a palavra de Deus para as famílias ensinarem os filhos, para não esquecerem de Deus. Então começaram a fazer pequenos grupos. Já viu alguma coisa sobre pequenos grupos? Onde o pessoal senta assim ao redor da mesa e começa a ler as escrituras, começa a conversar. É isso que aconteceu. E o negócio pegou. O povo gostou disso. Então, várias casas na nação de Israel eram usadas para pequenos grupos. E de repente se tinha pelo menos 12 homens e um grupo mais ou menos de 70, 100 pessoas. Eles então construíam um prédio do lado de uma casa, um salãozinho igual a esse, então com um lugar igual, tipo um púlpito, as pessoas ficavam sentadas, as mulheres ficavam de um lado, os homens um pouco do outro lado. Tinha um homem que cuidava da sinagoga, da limpeza, da faxina da sinagoga. Esse homem era até professor na escola judaica que existia naquela vila, e ele era o responsável de dar entrada nas pessoas, de cuidar, e também tinha um lugar que tinha uma caixa onde havia os rolos da lei. Então, a pessoa que ia pregar, ele ia nessa caixa, pegava o rolo e entregava para essa pessoa lia em pé, todos prestavam atenção, depois ele pegava esse rolo e guardava de novo nessa caixa. Vocês não vão esquecer o nome dessa função, dessa pessoa que tinha essa função. Sabe qual que era o título dessa função? Shazam. Não é o herói que nós temos aí do Shazam, mas não sei porquê, esse era o título. Essa pessoa era o responsável, era um professor, não era um faxineiro, mas ele era responsável pela acomodação, pela limpeza, pela estrutura ali da sinagoga. Então, esses predinhos pequenos, eles abrigavam a sinagoga. Porque a palavra sinagoga significa ajuntamento, reunião. E o pessoal falava, olha, sábado tem reunião, na segunda também e na quinta também. Mas o sábado era o mais importante, era o principal. O pessoal falava, você vai na sinagoga? O que eles estavam falando? Você vai na reunião? Onde vamos cantar, aonde vamos orar, aonde vamos ler o texto, aonde vamos ouvir a explicação do texto, aonde vamos contribuir, aonde haverá decisões a respeito de alguma pessoa que pisou na bola em alguma área. Você vai na sinagoga?
Eu vou na sinagoga, que era o ajuntamento, que era a reunião, não era o nome do prédio. Mas, em pouco tempo, a palavra sinagoga se referia ao prédio. Não é isso que acontece conosco hoje? O que é igreja? Igreja somos nós, é o povo, é as pessoas que foram chamadas para fora do mundo para se tornarem o corpo de Cristo, os salvos. Mas o que nós fazemos hoje? Você vai para a igreja, isto é, a igreja é quando todos nós estamos reunidos. Você vai para a reunião, você vai para o culto, vai para a celebração. Eu vou para a igreja hoje. Mas a gente mudou que a ideia de igreja é o prédio. Não tem problema nenhum, mas o próprio Jesus e o próprio Paulo falou que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. O grande perigo é a gente achar que Deus está só contido aqui, Ele está preso aqui. Então a gente vem, adora Ele na casa do Senhor. Não, a casa do Senhor somos nós. Nós adoramos a Ele, temos um tempo aqui, depois trancamos a porta e Deus fica aqui dentro, aí Ele fica aguardando nós voltarmos no outro sábado. Isso é errado. A igreja está espalhada porque Deus habita em nós. Quando nós nos juntamos, então aí estamos juntos como igreja. Veja aqui o texto. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado na sua infância. Num sábado entrou na sinagoga, nesse lugar, segundo o costume dele. Então, desde a sua infância, ele ia constantemente, sempre no sábado, e talvez algum dia da semana, na segunda, na terça, e participou da escola lá dos judeus, das crianças judaicas. Então, era costume dele. Ele conhecia as Escrituras. E levantou-se para ler. Então, no ambiente judaico, os judeus eles cresciam quase com a mesma educação desde pequenininhos. E uma criança com 13 anos, eles sabiam os 5 livros de Moisés decorado. Você se lembra quando Jesus foi lá no templo? Aos 13 anos, e os pais achando... Porque as crianças eram muito responsáveis, eram brincalhonas assim, e foram embora. Jesus está no meio da galera aí. Jesus sempre foi um filho responsável, mas depois de andarem 1, 2 dias, cadê Jesus? Desesperados, eles voltaram aonde estava Jesus, procuraram talvez a cidade inteira, depois de um dia, acharam Jesus conversando, fazendo perguntas fantásticas, não sobre curiosidades, mas perguntas práticas sobre a vida, como resolver, como reconhecer aquilo que é certo, aquilo que é errado. Fazendo perguntas para aqueles mestres, e aqueles mestres se deliciando com essas perguntas. E, ao mesmo tempo, eles devolviam perguntas para Jesus. Não era um negócio de pegadinha, não. Eram perguntas para desenvolver a sabedoria, a compreensão. E os mestres ali deviam estar horas e horas se divertindo, curtindo. E outras pessoas ao redor vendo, admirando esse bate-papo de alguém que conhecia muitas escrituras com alguém que parecia que não deveria conseguir entender tanto, mas tinha uma compreensão, um entendimento da vontade de Deus. Não eram informações somente. Então, naquela época, Jesus já dominava, né? Ele sabia de cor. Ele enfrentou a tentação contra Satanás citando de forma correta as Escrituras, enquanto Satanás citou as Escrituras, mas com malícia, com pegadinha, visando a queda de Jesus. Então, era costume de Jesus. E os judeus, por eles estarem ali, e Jesus foi criado ali e morava em outro lugar, agora ele aparece ali e ele é conhecido, então as pessoas... Você pode ler o texto hoje e explicar para nós? Porque eles se conheciam. Algumas vezes, sempre acontece isso, né? Se tem um pastor que a gente conhece e aparece, está de viagem, se fala, agora faz tempo que a gente não tem isso, mas toda vez, né, pastor Nelson, olha, estou indo para visitar, vem aqui, prega aqui. Pastor Rio, né, qualquer pessoa que é conhecida, que a gente conhece a integridade, a seriedade, o pensamento dele sobre as Escrituras, a gente quer ouvir,
quer que a pessoa compartilhe tanto o que Deus está fazendo na vida dele, como compartilhe a palavra de Deus. A gente quer aproveitar isso. E aqui quiseram fazer essa mesma coisa com Jesus. E ele levantou-se para ler. Então lhe deram, esse homem, o Shazam, deu o livro do profeta Isaías para ele ler. E Jesus abriu o livro e achou o lugar onde está escrito. Isto é, Jesus procurou, nesse livro eram rolos, e ele achou, então, não tinha marcações de capítulos e versículos, mas ele achou o lugar, que na nossa Bíblia está como capítulo 61, ele achou esse lugar e ele leu. Vamos ver o que ele leu. Está lá em Isaías 61, versículo 1 a 2, mas ele para na metade do 2. Na Bíblia, no rolo que ele leu, não tinha essa numeração, capítulo 61, versículo 1 e 2. O texto é corrido. Então Jesus leu o texto e chegou em um determinado momento, ele parou. Vamos ver isso. Olha o que Jesus leu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías está falando sobre o ungido, o servo de Deus, que Deus vai enviar para socorrer a nação de Israel, para abençoar. É o recurso que Deus está prometendo, e aqui Isaías está falando algo que vai acontecer no futuro. Um dia, o servo que Deus vai enviar vai ler, vai falar essas palavras. E Jesus chega nesse texto e fala. E é interessante que Isaías vai escrever tudo aquilo que vai acontecer com o servo, esse servo poderoso, esse servo redentor, esse servo enviado por Deus. Isaías fala que tudo aquilo que vai acontecer, Isaías narra como se fosse passado. Por exemplo, no capítulo 53, fala que o Messias, o servo redentor, vai olhar para o fruto do seu trabalho e se alegrou. Ele olhou para o fruto do seu trabalho e se alegrou. Isaías usa o verbo na conjugação do passado. Porque isso que Deus está prometendo, para Deus, é como algo já realizado. Vocês já ouviram o texto que fala que Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Mas ele morreu há 2000 anos atrás. Como que ele foi morto antes da fundação do mundo? É porque é algo decretado, estabelecido. E quando Deus decreta e estabelece, é como se fosse para Deus algo já realizado. E ele pode agir soberanamente em função disso. Então, todos os pecados, todas aquelas pessoas que creram antes de Jesus ter morrido na cruz, foram salvas. Por causa dos méritos de Jesus que ia acontecer ainda. Nós temos desejos, nós trabalhamos, nós lutamos para que as coisas aconteçam. Mas quantos dos nossos esforços, quantos dos nossos empenhos não se realizam? Sempre nós carregamos algumas frustrações, e algumas vezes as frustrações nos dominam e de repente apagam todos os nossos sonhos, porque a gente acha que é um fracassado. Tudo que eu penso, tudo que eu planejo, tudo que eu invisto, não dá certo. Com Deus não é assim. Por isso que Paulo fala em Efésios, aquele que começou boa obra em vós, há de completar até o dia final. Porque é Deus que está fazendo. Então Isaías aqui, ele escreve isso como se o Messias um dia falaria isso. Então Jesus abre esse texto e lê o texto de Isaías. E as pessoas, até aí, tranquilo. Vamos ver o que Jesus falou? O Espírito do Senhor está sobre mim. O pessoal, Isaías escreveu isso sobre o servo. Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus está lendo um texto que Isaías escreveu sobre o Messias. E o pessoal falou assim, olha, esse texto é tão bonito, esse texto se refere ao Messias. Um dia o Messias vai falar isso para nós. E ainda ele fala, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Isto é, anunciar para todo mundo que agora
o ser humano, a partir da vinda do Messias, o ser humano será aceito por Deus. Porque nenhum de nós, nenhum homem, pode ser aceito por Deus. Mas agora, por causa do Messias, o Messias vai abrir esse caminho. Ele vai criar condições para que o homem seja aceito. E é interessante que Jesus parou aí. Porque o que vem em seguida é esse texto. Deus, o Espírito está sobre mim, então para ungir, para evangelizar, para proclamar, para pôr em liberdade e proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso era muito importante para os judeus. Porque o Messias viria como rei e vingaria todos aqueles povos que fizeram tanto mal para a nação de Israel. E Deus vingaria qualquer ser humano rebelde a ele. O Messias implantaria o reino de Deus. Mas Jesus deixou de falar isso. Ele parou. Acho que vocês sabem o porquê. Para os judeus, quando o Messias viesse, ele seria um homem poderoso. Ele faria todos esses trabalhos. Ele evangelizaria, ele proclamaria libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, ele colocaria em liberdade os oprimidos, e ele proclamaria o ano aceitável. Então todos os homens seriam aceitos por Deus. Que homem poderoso, que homem, que rei glorioso, bonitão, alto, guerreiro. Mas Jesus, nesse aspecto, não veio. E os judeus achavam que, quando o Messias viesse, a principal coisa era o dia da vingança do nosso Deus. Eles seriam vingados por aquilo que sofreram no Egito, por aquilo que sofreram com a Síria, por aquilo que eles sofreram com a Babilônia, com os medo-persas, com os gregos, e agora estavam sofrendo com os romanos. Mas Jesus parou. Porque agora nós temos explicação, as pessoas daquela época não tinham. Nós sabemos que Jesus veio como servo humilde para poder morrer na cruz e pagar o preço da redenção. E agora nós estamos aguardando a sua vinda para estabelecer o reino, e aí o dia da ira do Senhor vai acontecer. Então agora Jesus está anunciando que o propósito que ele veio, que é essas duas partes. Então essa profecia é de duplo cumprimento. Tem uma parte que vai acontecer e outra parte que vai acontecer depois. Mas estavam juntos. E os judeus não conseguiam entender. Então Jesus parou, os caras, epa, por que ele não foi em frente? E o mais complicado aqui dentro do acontecimento é que Jesus, por ter um entendimento bíblico, ele não arrogou, não puxou isso para ele. Ele não se apropriou. Ele não disse, eu creio que isso é para mim. Não. Ele tinha um entendimento bíblico que ele é o autor das Escrituras. Ele é as Escrituras. Então, por ter esse entendimento bíblico, olha o versículo 20. Tendo fechado o livro. Então, enrolou novamente. Jesus devolveu a quem? Ao Shazam. Esse homem reverentemente vai lá e eles tinham cuidado para tratar. Isso era tesouro, não era qualquer um que podia pegar. Então Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Eles ficaram quase em roda, então não tinha um púlpito para se pregar. Alguns lugares tinham púlpito, mas a ideia é que o pregador, aquela pessoa que ia provocar o povo para entender as Escrituras, ele se sentava. Então Jesus sentou-se. Ele sentou. Pelas condições aqui, eu creio que Jesus criou um certo suspense. Ele sentou. E olha o texto. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E parece que Jesus deu uma pausa. Sabe que ele entrega o livro e já começa a falar. Não, ele entregou o livro, ele olhou o homem foi lá, ele pegou, sentou-se. Sabe aquele silêncio, assim, aquele suspense? O que será que ele vai falar desse texto? Esse texto é muito importante. Então Jesus começou a dizer, e olha o que ele fala. Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabam de ouvir. O que Jesus está falando aqui?
Desde Isaías, eles estão isso no coração e na mente, que um dia um homem vai falar essas palavras. É o Redentor, é o servo de Deus, que vai nos libertar de tudo quanto é mal. Ele vai derrotar o mal, tanto o material como o mal físico, o mal espiritual. E agora, como assim essa profecia se cumpriu? Porque é o Messias que vai dizer isso. Talvez outras pessoas já liam esse texto, mas no final sempre falavam: vai ser tão glorioso quando o próprio Messias lê esse texto. Então ninguém ousava dizer: hoje se cumpriu. Agora Jesus falou. O que ele está dizendo? Eu sou o cara. Eu sou. O que fala aqui? O Espírito do Senhor, eu sou aquele que vai dizer essas palavras. E acabei de dizer. E se eu acabei de dizer, a profecia, a Escritura se cumpriu hoje. Espera aí. Olha só, versículo 22. Nessa hora, talvez aconteceu um grande burburinho. A mensagem de Jesus foi curta, uma frase. Hoje se cumpriu essas Escrituras. Isso provocou um burburinho. Porque, por estar perto ali de Cafarnaum, as pessoas recebiam notícias do que estava acontecendo com Jesus lá do outro lado do lago. Eles se lembravam de quem era Jesus. E está chegando boatos: olha, aquele paralítico, você lembra aquele paralítico? Conheço, o cara está curado. Olha, um dia ele estava ensinando na praia, e era meio-dia, ele falou para os discípulos irem para o meio do mar, e teve uma pesca maravilhosa, encheram 2 barcos. Olha, um endemoniado, ele estava pregando na sinagoga, o endemoniado chegou lá e desafiou ele. Ele falou: cara, sai dele. E o homem ficou sãozinho na hora. Ele foi lá para a terra de Gadara. Se lembra aquele endemoniado que morava em túmulos, ninguém ficava cegado? Ele foi lá e expulsou o demônio com uma palavrinha. E os demônios entraram nos porcos. Então eram histórias assim, fantásticas. E agora Jesus chega aqui e fala: se cumpriu essa profecia, eu sou o que Isaías falou. Então todos davam testemunho, todos falavam, muita gente sabia dessas notícias. E se maravilhavam das palavras cheias de graça. Então eles falavam: olha, ele falou isso. E quando Jesus falava também ali, eles percebiam que eram palavras especiais, palavras que não era somente conhecimento vazio, mas que ardia no coração, fazia as pessoas não somente afetarem as suas mentes, mas a sua vontade, trazia esperança, trazia libertação. E todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios. Várias vezes isso aconteceu já. E principalmente as pessoas ficavam maravilhadas com a autoridade dele, para ensinar, para fazer milagres, para fazer sinais. Essa autoridade especial de Jesus, esse poder que ele tinha. E as pessoas estão assombradas aqui. Esse assombro percorreu as cidades. Nós vimos lá num texto lá que já estudamos, que as pessoas passaram a falar. E Nazaré também tinha chegado essas notícias. E agora Jesus veio visitar Nazaré. Imagina ele chegando lá, tal: ô José, ô Jacó, tudo bom? Amigos de infância. Mas isso era tão grandioso, e por causa de Jesus ter falado que ele tinha essa prerrogativa de dizer que ele é o servo, agora já é demais. Então, mesmo assombrados com aquela habilidade, com a capacidade de Jesus de trazer mensagens que afetavam o coração, traziam esperança, mas agora Jesus chamou para si o cumprimento de uma profecia que é somente para um ser especial que viria no futuro. E aí eles praticam um descrédito. Lucas aqui é bem resumido,
Nós vamos ver um texto de Mateus que mostra isso. E eles começaram a dizer entre si, e perguntavam, não é este o filho do Zé? Não é este o filhinho do José? Nós conhecemos ele. Sabe aquele negócio de você, de repente, conviver com uma pessoa que é normal, você tem que ajudar na escola, não sei o que lá, tal. Tinha que passar o caderno, tinha que explicar, fazer o reforço para ele. Chamava você para estudar junto e você ficava cansado porque parecia que não entrava na cabeça. Não sei se você teve colegas assim. E sempre quando você tinha trabalho, posso ser do seu grupo? E aí você sabia, puxa, melhor fazer sozinho, depois eu coloco o seu nome. Muitas pessoas acham assim. Mas depois você cresce, daqui a pouco você sabe que o cara é doutor, especializado. Mas o cara é o filho do Zé. Como que ele consegue fazer isso? E aqui, José e Maria, os seus irmãos, parece que gozavam também de uma reputação. E aqui não somente o testemunho sobre o que Jesus está falando, mas aqui tem a ideia de que esse cara está fora da casinha. Esse cara surtou. Está reivindicando para ele algo que seria para o Messias. Então, quem que é esse cara? Esse cara não é nada, é o filho do Zé. E olha só, vamos ler o texto, esse mesmo texto de Mateus capítulo 3, versículos 55 e 58. É o que eles falaram. Não é este o filho do carpinteiro? A ideia de carpinteiro não era somente trabalhar com carpintaria, mas era o mestre, o cara, o pedreiro, é o cara que construía a casa, a mesa, fazia de tudo. Era o PTO, pau para toda a obra. Trabalhava com tudo com a construção. Então era um emprego simples, importante, as pessoas dependiam, mas não tinha uma relevância assim como uma autoridade, uma pessoa importante. Ele é filho do carpinteiro, do pedreiro ali. A sua mãe não se chama Maria? Então, a ideia aqui parece que José tinha morrido e agora eles falam, talvez a mãe ainda estivesse vivendo ali ainda. E seus irmãos, olha só, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas. Tiago, o irmão de Jesus, depois se converteu, depois da ressurreição, e escreveu o livro de Tiago. Judas, seu irmão, também se converteu, não é o traidor, e vai escrever um livro também que tá registrado antes do Apocalipse. A ideia aqui, ele não é filho do carpinteiro? Ele não é filho de Maria? E seus irmãos não são Tiago, José e Simão e Judas? Pessoas comuns, normais, do nosso bairro aqui. Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Quer dizer, as irmãs estão aí casadas, têm filhos, estão aí iguais a gente. Como que ele pode ser o Messias vindo de pessoas do meio de pessoas tão simples e daqui ainda? Então, de onde lhe vem tudo isso? Isso que estão falando dele e essa capacidade que ele tem de falar. Então, era um assombro, mas ao mesmo tempo era um descrédito. Eles não queriam aceitar, não queriam acreditar nisso. E principalmente porque Jesus falou que aquilo se cumpria agora. Versículo 23. Eles começam então a desprezar Jesus. Esse é o processo da rejeição. Mesmo assombrados, mesmo diante da capacidade daquilo que Jesus estava falando, mesmo tendo as notícias, o testemunho de pessoas dizendo que o que Jesus tinha feito, mas porque Jesus era do povão deles ali, não era um cara que veio de um palácio, descendente de alguém lá tal, eles não aceitavam isso. E porque Jesus falou que aquela profecia tinha a ver com ele, aquela profecia sobre o Messias tinha a ver com ele, eles não aceitaram. E aí brotou neles a rejeição. Era uma verdade, a verdade foi proclamada, mas o coração pecador sempre vai rejeitar a verdade. É uma coisa, a verdade liberta, mas nós seguimos aquela ideia, me engana que eu gosto. Eu prefiro acreditar em duende, porque eu sou doente, do que acreditar na verdade. Tem uma doença no nosso coração. E aqui, em vez de eles fazerem perguntas sábias, mas por que você está falando isso? Se você então,
nós estamos bem na faixa, porque nós conhecemos você, você é do nosso meio, que legal! Não, você é do nosso meio, você não pode ser, você não tem aquela grandiosidade. A cultura grega criou essa ideia, né, de que ninguém que é comum, simples, poderá ser elevado a uma posição grandiosa. Então eles não aceitavam isso. Então Jesus disse para eles, Jesus está sabendo o que estava acontecendo. Jesus disse, sem dúvida, isto é, certamente, vocês citarão para mim o provérbio. Não é um provérbio bíblico, mas é essa a ideia. Médico, cure-se a si mesmo. Dirão, tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Não é isso que foi falado lá quando Jesus estava pregado na cruz? Se você é o Filho de Deus, saia daí, cure as suas feridas, saia daí, liberte os que estão do seu lado. Jesus foi acusado pelas autoridades religiosas da época. Se você é o Filho de Deus, saia da cruz. Vença, você não é o vitorioso? Você não falou que podia destruir e reedificar o templo? Então saia daí. Por que você está preso aí na cruz com esses preguinhos? E ele vai falar ainda. Olha, vocês falam tudo que ouvimos que você fez aí em Cafarnaum, em frente ao lago, faça-o também na sua terra. Faz aqui, vamos ver. Vamos ver se isso tudo é verdade que contaram a respeito de você. Infelizmente, Deus, Ele não veio fazer espetáculo. Tudo que Jesus Cristo fez de milagres e cura foi para aliviar o sofrimento e porque as pessoas buscaram Ele. Não foi a fé, apesar de Jesus Cristo falar, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, mas é o poder de Jesus que curou. Mas houve uma busca, houve uma declaração de que a pessoa reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era Deus, que Ele era o Messias, e que Ele tinha poder, se quisesse, curar. Então Jesus, eu quero. Porque a pessoa se aproximava não desafiando Jesus, mas crendo. Até algumas pessoas, como aquela mulher envergonhada e com medo de ser descoberta, ela vai, se eu tocar as suas vestes. Ela depositou uma fé genuína de que Jesus era Deus. Até por ele estar com aquelas vestes, seria capaz de curar. Porque as pessoas se aproximaram em humildade, buscando ajuda, buscando socorro. Não para Jesus fazer um showzinho, um espetáculo, ou provar alguma coisa. E aqui esses homens estão falando, faz aí uma coisinha para nós, para a gente ter certeza de que realmente você é. Isso é colocar Deus em prova. O próprio Jesus chegou para os discípulos e um dia falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus, porque os fariseus constantemente ficavam procurando que Jesus provasse quem realmente ele era. E eles chegaram para Jesus e falaram assim, olha, dê-nos uma... Jesus estava fazendo tantos milagres, tantas coisas, e ainda eles chegaram para Jesus, dê-nos uma prova de que você realmente é o Filho de Deus. Jesus Cristo falou assim, nenhuma outra prova vai ser dada para vocês, a não ser do profeta Jonas. Eles sabiam a história de Jonas. Eles sabiam que Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias, então se referindo à sua morte e ressurreição. Jesus está falando, a minha morte e a minha ressurreição vai ser a prova para vocês. Mas mesmo acontecendo isso, poucos se converteram, poucos aceitaram. Pelo contrário, tentaram evitar a todo custo que as pessoas acreditassem na ressurreição de Jesus. E aí, por causa disso, por causa dos fariseus buscarem colocar Jesus à prova, o próprio Satanás tinha essa ideia. Se você é filho de Deus, lança-te, os anjos te segurarão. E por causa dos fariseus buscarem, exigirem de Jesus um showzinho, um circo, alguma demonstração mágica ali, Jesus fala para os discípulos, cuidado com o fermento, essa mania deles acrescentarem algo à missão, ao propósito de Deus. Cuidado com o fermento dos fariseus, porque uma geração má e corrupta procura sinais. Então, quando alguém coloca Deus à prova,
Deus, se o Senhor é filho de Deus, o Senhor tem que me curar, o Senhor tem que me libertar, tem que me livrar. Isso é uma demonstração que o coração é má e corrupto. Deus pode fazer coisas que a gente nem acredita, coisas que a gente nem espera. E a gente deve pedir para Deus. Mas a partir do momento quando colocamos Deus à prova, eu vou crer se o Senhor fizer isso. Eu estou demonstrando a natureza do meu coração, a podridão do meu coração. E aí o que acontece? Jesus fala, olha, vocês citarão para mim esse provérbio que todo mundo fala. Médico, cure-se a si mesmo. Como que você é médico e cura os outros? Como que você não consegue curar a si mesmo? E dirão, tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. Vamos ver se tudo isso é verdade. E Jesus prosseguiu, de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Isso é um provérbio que muita gente fala, né? Que a gente só tem honra para os outros, né? A gente não tem, quando você ensina, você vai pregar o evangelho para os seus parentes, eles rejeitam. Quem é você? Você tem uma vida irregular? Você fez isso, fez aquilo? Quem é você? Você não tem autoridade para pregar para nós. Aí, de repente, você prega o evangelho para um desconhecido num trem e a pessoa se converte. Você fala, puxa, eu nem conheço a pessoa, não conhece a minha vida, e ela acreditou nas minhas palavras e creu, e Deus salvou ela. Os meus parentes que conhecem, que sabem da minha mudança, é isso, é o que Jesus está falando. Nenhum profeta é bem recebido, não tem honra na sua própria terra. Em Mateus, capítulo 13, versículo 57, mostra um pouquinho, alguns outros detalhes. Por causa daquilo que Jesus acabou de falar, Mateus escreve o seguinte, e escandalizavam-se por causa dele. Porque Jesus falou assim, vocês citarão, médico, cure-se a si mesmo. Os milagres que você fez lá em Cafarnaum, faça aqui agora. E aí Jesus está falando para eles que eles vão fazer isso. E eles falam, é isso mesmo. Olha a capacidade do Messias já revelar o coração deles, a maldade do coração deles. E aí, por causa de Jesus ter falado uma verdade a respeito de Isaías, agora ter exposto a verdade do coração deles, então aí eles se escandalizavam. Esse cara! Por causa dele. Jesus, porém, lhe disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. Até aqui está igual. Só Mateus acrescenta essa questão de escandalizavam. Ficavam assustados. Mas aí o versículo 58 fala algo muito sério. Jesus foi visitar a sua terra teve uma grande oportunidade, seus patrícios tiveram uma grande oportunidade de ouvir as palavras do Messias, ver o cumprimento de uma profecia. E a tristeza é que no versículo 58 está escrito o seguinte, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Que tristeza, né? Que privilégio, que honra eles tiveram e rejeitaram. Por quê? Por causa do coração. Jesus expôs as Escrituras, a verdade das Escrituras, Jesus expôs a verdade do coração deles e eles rejeitaram. Não somente as palavras de Jesus, mas começaram a rejeitar a pessoa de Jesus. Então não se aproximavam, as pessoas ficavam de longe. Não quero não. Está doente, machucado, precisando de ajuda. Não, ser ajudado por esse cara que jogou bola aqui com a gente? Não, de jeito nenhum. Eu não vou buscar, não. E Jesus, então, não quer. Ok. Aí Jesus vai citar 2 exemplos, que é o que vai acontecer com a nação de Israel. E isso vai enfurecer eles, mais ainda eles. O primeiro exemplo é de Elias e a viúva. Você olha para o texto e fala, o que tem a ver isso? Vamos lá, versículo 25. Olha o que Jesus falou para ele. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Essa é uma coisa terrível nas épocas, principalmente quando tinha muitas guerras. Havia muitas mulheres que eram viúvas. E não tinha seguro, não tinha auxílio viuvez, não tinha auxílio família, não tinha bolsa família, não tinha nada. Viúva era uma tristeza. Se ela tinha filhos, ainda conseguia os filhos sustentar. Mas se não tivesse, e muitas vezes os próprios filhos morriam em guerras, ou doenças, ou
pandemias, e as mulheres ficavam sozinhas. Algumas resistiam e morriam ali por fome, por pobreza. Outras se entregavam à prostituição, para tentar ter o que comer. Na verdade, eles dizem que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. Elias está falando da época. Elias, a nação de Israel se desviou de Deus, e aí Deus enviou Elias para anunciar a nação de Israel, para anunciar o rei de Israel, por causa de Jezabel, porque trouxe a idolatria para a nação de Israel, que não choveria durante 3 anos. E por causa disso houve uma grande fome. Muitas pessoas morreram, então, principalmente as mulheres. 3 anos e meio de fome, de peste. Então, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom, um país que agora é o Líbano, um país fora da nação de Israel. A nação de Israel sofrendo, tendo aquela fome, não se voltava para Deus. E aí Deus, levantando Elias, que já tinha proclamado essa disciplina por o povo estar afastado de Deus, não encontrava nessas mulheres, nessas viúvas, algum coração quebrantado. E Deus então enviou Elias, querendo ajudar, ao encontro de uma viúva de Sarepta, lá no Líbano. Então vocês conhecem a história lá, que ela fez uma comidinha para Elias, mas ela só tinha aquilo. E aí nunca mais faltou comida para ela. Jesus está levantando uma questão, isto é, vocês estão rejeitando. O Deus está vindo ao encontro de vocês para os libertar da opressão, da escravidão, e vocês estão rejeitando. Não tem problema. Deus vai abençoar outras pessoas. E até que não seja da casa de Israel. Jesus vai citar um outro exemplo que era conhecido deles. Versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, que é o sucessor de Elias. E nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio, que agora é a atual Síria. A mesma coisa, havia muitos leprosos, mas por causa da sua doença, sua dificuldade, a pessoa focou na sua dificuldade e começou a até culpar a Deus por aquilo. E o coração da nação de Israel não queria saber de Deus. Quando Eliseu veio, Deus enviou ele. Ou, como foi a história? A empregada de Naamã chega para a mulher de Naamã e fala assim: se o meu senhor fosse ao encontro do homem de Deus que está na minha terra. Essa garota está trabalhando como empregada na Síria, na casa de Naamã, um tipo general do exército lá do rei. E essa garotinha chega para a esposa do Naamã e fala: se o meu senhor tivesse um encontro com o homem de Deus. Aquela garotinha tinha fé, apesar que Deus está disciplinando o povo e todo mundo está afastado de Deus, essa garotinha ainda afastada da nação, na casa de um homem pagão, ela levanta essa questão. Se o meu senhor, quer dizer, o patrão dela, Naamã, que tem lepra, fosse encontrar com Eliseu, Eliseu curaria. Olha a fé dela, porque ele é o homem de Deus. E Naamã foi. Quando Naamã chegou para Eliseu, Naamã queria pagar. Eliseu, não. Segunda coisa, Eliseu deu uma ordem para Naamã. Mergulha 7 vezes no rio pedregoso, limboso, turvo, o rio Jordão. Oi? Ele fala: porventura na minha terra não tem rios melhores? Você que sabe. Tá bom. Uma fé pequena, sem conhecer a Deus, sem ter certeza, e ele foi lá, mergulhou a primeira vez, ficou curado. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. Sexta vez, já estou do mesmo jeito. Sétima vez.
Elias está falando isso. O povo estava em disciplina, afastado de Deus, em vez de buscar a Deus, culpava a Deus, e Deus usando os seus instrumentos para ir atrás de outras pessoas. Então, o que Jesus Cristo está chamando a atenção? Vocês estão rejeitando? Ok. Eu vou para outro lugar. A coisa mais triste da vida de um grupo, de uma comunidade, de uma família, de uma pessoa, é quando Deus trabalha com situações e a pessoa não dá atenção, não enxerga o mover de Deus, a forma de Deus trabalhar ali para a pessoa voltar-se para Deus, e de repente a pessoa, com as suas atitudes, fala: Deus, eu não quero, chega, eu não acredito. Aí Deus, tudo bem. E Deus vai para o vizinho e faz uma obra maravilhosa no vizinho. Tem uma história de Jesus que ele foi para a região de Tiro e Sidom, e o povo não queria que Jesus estivesse ali. Ele foi embora. Aquela cura, aquela libertação que Jesus fez com o endemoniado, que tinha uma legião, depois de libertar aquele povo, aquela vila, do sofrimento que aquele homem causava, depois de libertar daquele homem, mas os demônios pediram para entrar nos porcos, que não deveria criar porcos naquela época. O que o povo falou para Jesus? Vai embora daqui. A coisa mais difícil é no processo que Deus está se revelando, se aproximando da pessoa, trazendo a verdade para que a pessoa reconheça e peça ajuda, peça perdão, peça aproximação. A pessoa, não quer. Jesus veio para Nazaré, anunciou uma profecia que ninguém não tinha anunciado isso em nenhum lugar. Eles tiveram esse privilégio. E eles simplesmente não queremos. E a coisa complica mais ainda. Versículo 28. Todos na sinagoga, naquela reunião, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade. A pontapé, grudaram em Jesus, arrastaram Jesus e estão levando para fora da cidade. E levaram ele até o alto da colina, do monte. E talvez que tivesse um despenhadeiro, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Percebe? Jesus chegou, revelou o cumprimento da esperança deles, chegou a esperança que vocês tanto tempo esperaram. Jesus está falando, hoje se cumpriu a profecia, vocês têm esse privilégio de primeira mão. Mas eles, assombrosos, começaram a rejeitar passo a passo. Desprezaram, você é um dos nossos. E Jesus falou, olha, vai acontecer isso. Então Jesus revelou a verdade para eles. Em vez de eles falarem, mas Jesus, eu não quero ser uma pessoa que vai exigir do Senhor um milagre. Eu não quero ser aquela pessoa que vai insultar você, dizendo, médico, cura-te a ti mesmo. Mas não. O coração deles foi revelado. E eles colocam para fora, em ações, aquilo que Jesus tinha falado. Eles encheram-se de ira, de raiva, porque Jesus falou isso sobre eles, achavam que não é. Eu nunca vou me irar! Né? Como nós, como pais, assim, pais e mães, falando assim, cala a boca, você não pode falar alto. A criança, não estou entendendo. Então Jesus falou, vocês vão se irar contra mim. Nós nunca vamos se irar. Estão revelando aquilo que, tá bom, ok, vocês nunca, até acredito. E levantando-se, expulsaram Jesus, a ideia de pontapés aqui, o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade. Então começou uma reunião tão bonita, né? O Shazam trazendo o livro, leu o livro, e agora a cidade está empolvorosa. E queriam de lá do monte atirá-lo para baixo. Isto é, provocar a morte de Jesus. Até pensando, na sua irracionalidade, que estariam fazendo um favor para Deus. Porque estavam racionalizando que Jesus é um herege, que Jesus é
está rogando para ele algo que ele não pode ser. Ele é um dos nossos. A coisa que é assustadora é como termina o versículo 30. Eu não consigo entender. Olha só. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Eles levaram Jesus até a beirada. Está todo mundo aqui pronto para empurrar. E o texto fala que Jesus virou. O que vocês acham? Duas possibilidades. A primeira é que Jesus se desfez, porque ele era carpinteiro, então ele era forte, se desfez, foi empurrando, dando safanão aqui, e saiu, foi embora. Grande possibilidade. Porque ele não era um raquítico, assim, meio como os quadros sobre Jesus pintam. O bicho era um touro, carregar madeira e aquelas ferramentas lá não era fácil. Então o cara era forte. Então pode ser que ele fez isso. Ele conseguiu se desvencilhar e foi embora. Mas o texto aqui parece que não dá essa ideia, né? Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Parece que aconteceu alguma coisa que Jesus e eles não conseguiram fazer nada, não conseguiram lutar. Uma coisa que eu não posso garantir que isso aconteceu. Mas uma coisa que Jesus garante para nós é quando ele fala assim que quando ele será entregue nas mãos das autoridades, quando ele será julgado por Herodes e Pilatos, quando ele será colocarão uma coroa de espinho, acorrentarão ele, amarrarão ele num tronco de madeira e surrarão ele, farão ele levar uma cruz e pregarão ele na cruz. Então a gente fala, puxa, mas se ele é tão forte assim, ele podia. E os discípulos queriam ajudar ele não deixava. E uma coisa que Jesus garante para nós é quando ele fala, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. E lá na cruz, às 3h, ele fala assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dando a ideia para nós que até o momento exato da morte dele, ele tinha controle. Então, se Jesus aqui tinha autoridade sobre os demônios, sobre tudo, ele não ia morrer dessa forma, porque a morte dessa forma não era sua missão, não era seu propósito. E controlar essas pessoas, sair dali sem as pessoas conseguirem fazer nada, para ele era fácil. Então, é uma demonstração para nós que Jesus fez isso, como se fosse o poder que ele tinha. Não, não é para isso. Eu não vim para morrer dessa forma. Vocês podem ter até intenção, e várias vezes isso vai acontecer com Jesus. Várias pessoas vão ter tentativas de fazer alguma coisa errada e não vão conseguir, tanto em palavras como em ações. O texto termina assim. Por que as pessoas rejeitaram Jesus? Porque Jesus falou a verdade e expôs a verdade do coração. Veja em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 a 12, João começa o Evangelho já falando como se fosse um resumo de toda a história de Jesus. Ele começa falando do Evangelho, mostrando para nós o que vai acontecer em todo o Evangelho. E ele faz esse resumo. Ele fala que Jesus veio para o que era seu, os judeus. E os seus não o receberam, os seus patrícios não o receberam. Mas a todos quantos receberam, como Elias e como a viúva Sarepta, como Naamã, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Isso aqui é o resumo dessa ação de Deus em ser a luz. A luz veio para o mundo, mas o mundo rejeitou a luz. E essa experiência que Jesus teve em Israel vai se repetir em todo o ministério de Jesus e depois vai culminar com o que aconteceu. Jesus vai aparecer na Páscoa, ali em Jerusalém, ele vai ter conversas com as autoridades, eles vão perguntar muita coisa e para cada resposta que Jesus está apresentando a verdade, eles aumentam a sua ira e depois planejam e chegam, não dá mais. Então aí buscam alguma situação até que Judas então aparece como uma grande oportunidade para eles.
o traidor que o trairia. Então, numa noite, sem vacilar, de forma ilegal, totalmente ruim, eles transgrediram todos os princípios da lei, tanto judaica como romana. Então, levaram Jesus à morte. Num dia que era a festa da Páscoa, onde Deus, no passado, libertou o povo. E sem saber, eles estavam cumprindo a vontade de Deus, mas pagaram caro por isso. Deus deu então o poder para aqueles que o recebem, para nós nos tornarmos para nós sermos feitos filhos de Deus. Isto é, para Deus quando nós cremos, nós somos regenerados. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, aí somos regenerados, nos tornamos filhos de Deus. E esse poder é algo assim tão forte, porque um morto em pecados que merece a ira de Deus ser transformado num filho de Deus exige um poder que não existe em nenhum coach, nenhum psicólogo, em nenhum lugar. Esse é o mesmo poder que criou o universo. Esse é o mesmo poder que trouxe Jesus para encarnar, que gerou em Maria a pessoa de Jesus. Esse é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Esse é o mesmo poder que vai nos ressuscitar. Que é algo que a gente acha muito estranho. O que nós vimos hoje, então? Nós vimos que o rei semeador é rejeitado brutalmente. Né? A ira, né? Levaram ele puxando pelo cangote, com o desejo de matar, levaram até ponto, até o momento em que eles tinham controle sobre Jesus e queriam matar. Mas nessa hora, os propósitos de Deus falam mais alto. Então Jesus passou pelo meio e continuou o seu ministério. E eles perderam a oportunidade de uma grande visita. Uma visita que mudaria o destino da vida deles. Então o rei semeador é rejeitado brutalmente pelos seus patrícios por proclamar a verdade. O nosso ser, a nossa natureza, ela não aguenta, ela não aceita a verdade. Tem pessoas, né, que até para falar a verdade contam uma mentirinha. Já viu isso? Ela acha que, como as pessoas não acreditam na verdade, então ela tem que inventar alguma coisa ali na verdade, para tornar ela mais charmosa, mais convincente. Mas Jesus em nenhum momento falou isso. Mas por proclamar a verdade, daquilo que está no coração, daquilo que estava nas Escrituras, ele foi rejeitado. E futuramente vai ser rejeitado até causar a sua morte. Então, o que nós vimos hoje nessa rejeição? A primeira rejeição, ela pode até surgir de um assombro. Oh, cara, olha só que coisa fantástica. Até uma admiração, um maravilhamento, né, sobre o que é. Olha, ele é um dos nossos, está fazendo isso. Mas depois começa a haver um descrédito. Mas eu acho que é só a história que estão contando. Acho que não é tanto assim, não. E depois passaram a desprezar, porque Jesus mostra, expõe, traz à luz o coração deles. Surge então a ira, o desejo de expulsar e o desejo de aniquilar. Rejeição é algo que machuca, né? Quando a gente é rejeitado. O filho sendo rejeitado pelo pai, pela mãe, a mãe sendo rejeitada pelo filho, pelo esposo, pelos pais. Você sendo rejeitado entre colegas de emprego, o pessoal te isola. E hoje nós vemos um sistema vigorando nas mídias sociais da rejeição. Se você não falar e não ser do jeito que eles pensam, se você colocar alguma coisa que seja verdade, você vai ser rejeitado. E você vai desfrutar disso. As pessoas podem até ficar entusiasmadas com o que você está dizendo, mas depois, quem que é você para dizer isso? Depois vai surgir um certo desprezo, vão começar a combater e você vai defendendo a verdade. Daqui a pouco eles vão se irar contra você, vão querer expulsar você e vão aniquilar com você. É a ideia do cancelamento. Te cancelam. Teve um jogador de vôlei do Brasil, um dos melhores, que não está jogando mais vôlei. Porque a cultura da mentira
Cancelou o cara. E fizeram um movimento que os patrocinadores do clube iriam se retirar se ele não saísse do clube. E o cara, triste, difícil, ainda bem que ele tem um coração forte, é cristão também, tem um coração forte, uma resistência, e o cara só está ganhando disso. É triste porque ele estava fazendo aquilo que ele gostava, jogando vôlei com os amigos, treinamento. Quem está habituado com esse tipo, com o esporte, de repente tem que parar, o cara entra em crise existencial. E ele superou. E ele está ganhando, mas ainda com essa memória daquilo que fizeram com ele, aniquilaram. Então, uma coisa que a gente tem que se preparar, a gente tem que defender o Evangelho, não com unhas e dentes, não arrumar briga. Jesus Cristo foi lá e falou. Jesus Cristo não foi comprar briga, ele trouxe uma bênção para as pessoas. Hoje se cumpriu as Escrituras. Queriam provocar ele para fazer um milagrinho, um showzinho. Ele não caiu nessa, ele teve que resistir e manter a verdade. Então, quando você, em humildade, quando você, em sinceridade, honestidade, mantém a verdade, esteja certo. Muitas vezes, na maior parte das vezes, será rejeitado. E poderá chegar até esse ponto. Hoje as pessoas até preferem que você não morra, mas que você sofra as consequências da rejeição e até o ponto do aniquilamento. De você ter possibilidade de ter contato, de expor as suas ideias, mas você não pode, porque você não faz parte do grupinho. Oi? Atualmente, o mundo não está preparado para isso que aconteceu de mídia social, que poderia ser uma coisa boa, muito usada para a gente proclamar o Evangelho, mas ela está sendo usada por pessoas que... Porque um mal governa esse mundo até Jesus Cristo voltar. Algumas frases para a gente terminar. O Evangelho, as boas novas, expõe as más novas. O Evangelho expõe a realidade da natureza humana. Por isso, normalmente será rejeitado. Ninguém gosta de ser exposto. E ainda com esse sistema que nós temos hoje, as pessoas procuram criar uma imagem. E, de repente, em alguma situação, quando essa imagem que é fictícia, essa imagem que é falsa, cai por terra e a pessoa se vê nua no sentido assim, me viram, sabem agora quem eu sou, ao desespero. E aí procura-se quem é o causador daquela exposição. A rejeição é combustível para pregarmos com mais intensidade, fidelidade e amor aos perdidos. Olha só, Jesus, ele saiu daquele lugar, mas ali foi uma demonstração de quanto o homem precisava daquela libertação que Isaías fala. Jesus passou a pregar com mais intensidade, com mais dedicação, com mais tempo. E os discípulos precisavam ter visto aquilo, porque é o que iria acontecer com eles no futuro. Devemos controlar os nossos sentimentos diante da rejeição e manter a confiança em nosso Deus. Diante da rejeição, mantenha, controle seus sentimentos, porque se a gente deixar se levar pelos sentimentos, a gente vai pirar. Nós nunca vamos conseguir ter controle 100% dos sentimentos. Mas é só começar a pensar o que Jesus faria no meu lugar. Tente controlar os pensamentos. Começa a ver o que Jesus faria no meu lugar. O que aconteceu com ele, com situação parecida. Tenta pensar correto. Quais as promessas que Deus tem para aqueles que sofrem por rejeição? E se a gente for rejeitado por todo mundo, até pela igreja, o que Deus faria no meu lugar? O que Ele faria? Então, controle o seu pensamento. Controlando o seu pensamento, o sentimento vai ser um pouco melhor controlado. Eu não garanto 100%. Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante,
Ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Leve para Deus as questões. E tudo aquilo que é puro, verdadeiro, amável, se alguma virtude há, pense nisso. E aí, a paz de Deus vai controlar os nossos corações, mas também o Deus da paz vai estar conosco. E se teve uma pessoa além de Jesus que foi perseguido, rejeitado, foi esse camarada chamado Paulo. E ele não... Um dia entrou na sinagoga, pregou, expulsaram da sinagoga, apedrejaram ele, jogaram num buraco. E aí os que estavam com ele já se esconderam, né? Agora a gente sai daqui de fininho, pega ele e vamos embora. Daqui a pouco ele tirou o pó e voltou lá de novo para pregar. Porque isso era gasolina. Paulo falou: esses precisam. Esses precisam. Não como vingança, mas que se o Espírito Santo os convencer pela palavra, a conversão vai ser estrondosa. Porque Paulo tinha passado por isso. Como autoridade romana, o que ele queria, ele estava com uma ira enorme, ele desprezava os cristãos e ele foi atrás dos cristãos para aniquilar os cristãos. E aí, no meio do caminho, pela graça e misericórdia, Jesus Cristo se encontrou com ele, ele foi salvo. E ele recebeu algo que ele nunca iria merecer. Por isso que é graça. E agora, ele não se importa de voltar quantas vezes para as mesmas pessoas que estão fazendo esse mal para ele. Ele foi impactado por aquilo que Estevão. Estevão era um dos líderes da nação de Israel, era um diácono, pregou ali para os líderes pegaram Estevão, jogaram no buraco, começaram a pegar pedras e jogar para cima de Estevão. E Paulo veio ali e falou: é isso mesmo, tem que matar. E me dá cartas aí para mim ir para toda a cidade. Se eu encontrar algum judeu cristão, eu prendo e trago para cá, deixo em prisão, e se o cara insistir, a gente mata. E Estevão, quando estava lá embaixo, sendo massacrado por aquelas pedras grandes, ele levanta os olhos e Paulo está ali, né? Morre, desgraçado! Naquela fúria. Aí Estevão olha para o céu e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Igual Jesus. E ainda ele fala: ei, pessoal, eu tudo ensanguentado assim, sujo, eu vejo os céus abertos, e o Filho de Deus, o Messias, o Redentor, Jesus Cristo, em pé à direita do Pai. Dando a ideia de que Jesus se levantou, porque ele está sentado, ele se levantou para receber Estevão. A fúria de Paulo aumentou, mas só foi na metade do caminho encontrar com Jesus que foi suficiente para ele ser quebrado e nascer de novo. Essa é a graça e essa é a misericórdia de Deus para conosco. Amém?